e apareçam entre nós os melhores pais, para ainda assim chamá-los de maus, dizendo aos melhores pais entre nós o seguinte: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus saberá dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Ele é um Pai que só tem prazer nas coisas verdadeiras. Por isso Jesus disse que ele não se alegrava de que a declaração de amor para com ele fosse performática, fosse do tipo que se postasse nas praças e fizesse o possível para que todas as pessoas percebessem um ente, um ser diferenciado do resto da população por uma piedade explícita e exposta. Ele disse: não façam orações para chamar a atenção, porque assim a oração já morreu no teatro. Não deem esmola para chamar a atenção, para significar a bondade de vocês mesmos, porque assim a esmola de vocês já ganhou como recompensa do ato generoso o próprio pagamento do reconhecimento e do aplauso humano. Por isso, se você fizer, deixe que o Pai que veja em secreto veja, para que o Pai que olha em secreto te recompense. Porque se você fez isso por amor a Ele, faz isso só para Ele. Porque se você quiser surfar no nome dEle, no ato de performaticidade exterior, a tua esmola foi jogada não no lixo, porque alguém se beneficiou, mas como não foi com amor, nada disso te aproveitou. Porque o Pai quer ver em secreto. Ele olha o secreto do coração da gente. Por isso, nossas devoções são para com Ele. Não demandam que a gente maqueie a cara de uma determinada forma de piedade ou de expressão, ou que a nossa vida fuja à normalidade, ou que a gente se vista a se parecer com alguém que supostamente, em se vestindo daquele modo, significa que ama a Deus. Ao contrário, ele disse: seja normal e ande cheio de Deus no coração. E quando você quiser fazer coisas significativas para Deus, faça no secreto, porque o Pai que vem em secreto te recompensará. É aí no secreto. Aí você vê o caminho que Jesus vai construindo para chamar a nossa atenção do significado dessa relação com Deus como Pai. Mas de repente, ele abre para nós alguns cenários bem concretos e bem práticos de como é que os filhos se relacionam com esse Pai e uns com os outros. E é aqui neste momento que esse conflito de fariseus e escribas de um lado, religião, lei, moralidade, performance e devoção expressa pelo comportamento ilibado, exterior, não necessariamente correspondendo a uma realidade interior. De um lado, representada pelos escribas e fariseus, e de um outro lado. Esse outro polo da experiência da sociedade humana. O publicano, o pecador. O indivíduo que não se arroga a coisa alguma. Ele é como ele é, e ele é designado pecador por aquele que se designa santo. De modo que ele não necessariamente é aquilo que os outros dizem dele. Apenas porque ele é diferente dos outros, ele já caiu na categoria errada. De modo que aquela categoria ali é pequenininha, pertence a um grupo, a de cá ao resto. Publicano e pecador. E na parábola que nós lemos, Jesus vem e bota o Pai no centro de tudo e diz: certo homem tinha 2 filhos.
o mais moço deles, tinha uma pulsão estranha, uma vontade de sair de casa. A gente não sabe por quê. Só no final da parábola é que a gente vai compreender uma das razões. O irmão mais velho que ele tinha devia ser um horror o convívio com o indivíduo. Devia ser um horror. A parábola não nos conta o que houve por trás. Mas eu sei o que o Evangelho nos conta sobre o encontro do filho mais novo e do filho mais velho o tempo todo. O tempo todo você vê o filho mais velho zangado com aqueles que são considerados os filhos mais novos. O mais velho é aquele que acha que tem tempo de casa e que já provou pelas exterioridades e pelo serviço meticuloso que ele é fiel ao pai. E ele odeia de todo o coração quem não é fiel ao pai como ele é. E ele odeia tanto quem não é fiel ao pai como ele é, que ele nem consegue viver aquilo do que ele cuida. De modo que ele cuida e não usufrui. Ele é, por excelência, um neurótico, o filho mais velho. Quando eles iam ao templo orar, o filho mais novo chegava e dizia assim, não dizia nada, ficava só quieto. Aí o mais velho começava, ó pai, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, e nem como este meu irmão aqui, pecador, adúltero e iníquo. Eu te agradeço, porque eu dou meu dízimo de todas as coisas que eu tenho, e mais ainda até daquelas que eu não tenho. E eu jejuo 2 vezes por semana. Muito obrigado, porque tu me salvaste de ser como ele. Aleluia, eu sou um eleito. O filho mais novo não conseguia sequer levantar a cabeça, e batia no peito e dizia, ó pai, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta, qual dos 2 filhos você acha que desceu justificado para casa? O mais velho ou o mais novo? Em verdade, eu vos digo que o mais novo desceu justificado para sua casa. Esses 2 passaram a vida inteira vivendo assim. O pai dizia para o filho mais novo, alguma coisa tipo, eu queria que você fosse fazer isso para mim ali do outro lado da terra, da fazenda. Aí ele dizia, eu não vou não, papai, eu não vou, não estou afim. Aí o pai dizia para o filho mais velho, meu filho, você vai lá fazer então isso para mim? Ele disse, pode deixar, papai, que eu vou. Mas depois o filho mais novo se arrependia e fazia. E o filho mais velho não ia. E quando ele voltava tendo feito, ele dizia o seguinte, eu só não fiz porque ele foi primeiro, mas o Senhor pediu a ele primeiro, só que isso se repetia todo dia. A vida deles era um flagrante que acontecia da seguinte maneira. O filho mais velho cometia um erro contra o pai. E era chamado a prestar contas. E dizia, me perdoa. E o pai o perdoava. Quando ele encontrava com o irmão mais novo do lado de fora, ele descontava tudo no pescoço do cara. Trucidava tudo, porque o outro tinha deixado de fazer uma coisa para ele ali. E ele não conseguia agir com misericórdia. A mesma misericórdia que ele recebeu, ele não passava nem nas proporções relativas a ele próprio, para com o outro. A vida desses 2 está narrada aqui no Evangelho o tempo todo. O modo como acontece. Esses embates estão presentes. E esse é um embate antiquíssimo. É o embate daquele que sente inveja do irmão, porque não é grato a Deus por ser quem é,
não é grato ao Pai por ser quem é. E não sendo grato ao Pai por ser quem é, compara-se com o seu irmão. E ao comparar-se, o inveja. Significa dizer que esse indivíduo que sente inveja, e que sente inveja porque não consegue ser grato por ser quem é alguém em quem a graça faz mal. Porque a graça de Deus só realiza o bem em nós quando a gente tem a alegria de poder dizer, eu agradeço por ser quem eu sou. Nesse dia você está liberto de que qualquer um, seja como qualquer um, venha a ser. Nesse dia você iniciou um processo de libertação. É a gratidão que gera isso. Do contrário, o caminho é da inveja. E aí, põe-se dois irmãos lá no início dos tempos. Um tinha inveja do outro. O mais velho invejava o mais jovem. E eles foram prestar culto a Deus. E o mais velho preparou uma quantidade enorme de frutas e coisas lindas que ele tinha conseguido tirar do chão. Era o produto do seu esforço e trabalho, e ele reuniu com toda a estética que aquela coisa maravilhosa tinha e trouxe. E o que ele trazia no coração era uma olhada comparativa para com a oferta do outro, que era esteticamente horrível, nojenta, asquerosa, perversa, maldosa, malvada, sanguinolenta, covarde. Tinha se apropriado do que não era seu, do que não era ele, de uma outra vida, imolado um cordeiro e colocado num altar. O nome do mais velho era Caim, do mais novo era Abel. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aí você quer saber por quê? Veja o publicano e o fariseu indo ao templo orar, que você vai saber por quê. É exatamente a mesma viagem. Porque uma carrega a oferta da justiça própria. Graças te dou porque eu sou diferente dele. Ele não é grato a Deus por ser ele é grato a Deus por não ser como o outro. Quem é grato a Deus por não ser como o outro, saiba, no fundo do coração, quando isso significa um juízo, e não uma compreensão que diz, graças a Deus eu escapei dessa sorte. Mas quando é um juízo, graças a Deus, não sou como ele, pode ter certeza, esse dedo que indica para lá, indica a vontade de ser. E não a acusação. Os nossos ódios escondem as nossas pulsões e paixões, frequentemente. De modo que quando você vê um cara odiando dramaticamente uma coisa, saiba, ele está tarado por ela. Aí, Caim está aqui, com essa oferta dos fariseus e dos escribas, dos legalistas e de todos os demais que com eles se alinham nessa perspectiva de autojustificação. Tenha isso a cara que tiver. Isso é um fenômeno humano, que paralisa o ser, que gera toda sorte de coisas ruins. É a espiritualidade da comparação, da morte, da inveja, da porfia, da moral, de quem é maior, de quem é melhor, de quem... Enfim, é essa desgraça que existe entre nós. Do outro lado, você tem a espiritualidade daquele irmão mais novo, que sabe que de si mesmo ele não tem o que oferecer. Ele sabe que ele precisa de que uma injustiça seja praticada para que ele seja justificado. Ele sabe que um justo vai ter que morrer pelos injustos, para nos reconduzir a Deus.
Ele sabe que em si mesmo não habita bem algum. Por isso, a única chance de salvação que ele tem está em confiar na justiça de um outro. Ele não acredita que nada que ele possa pessoalmente produzir vai agradar a Deus. Por isso, ele tem que confiar cega e lucidamente na cruz de Cristo. E crer de todo o coração que está pago e consumado e feito. E é nessa justiça que ele pode ser justificado. Jesus nos conta aqui nessa parábola do filho pródigo, que é de fato a parábola dessa família. É a parábola da gente, é a parábola da humanidade, é a parábola do moralista contra o liberal, é a parábola de um indivíduo pedrado contra um outro em processo de desejar se encontrar. É a parábola do certinho contra aquele que não sabe exatamente ainda como é, ser ou não ser. É a parábola das certezas contra as incertezas. É a parábola da vida de cada um de nós. Das guerras que a gente comete uns contra os outros. E aí ele vem simplesmente para nos chegar a ensinar uma coisa simples. Deus é pai de todos. Do filho mais velho, do irmão mais novo. A gente não consegue deixar de viver sem fazer movimentos pendulares muito radicais. A gente vê o filho mais velho maltratando o mais novo, vai ficando com raiva do mais velho, porque o mais velho tem ódio do mais novo. Depois de um tempo, os filhos mais novos começam a crescer em número. Eles correm o risco de se tornar arrogantes. E ao invés de receberem a graça como favor imerecido, perene e eterno, eles podem correr o risco de pensar que eles se tornaram, por alguma razão, por algum mérito de desmérito, por alguma ausência de mérito pessoal, eles receberam um mérito que acabou se tornando deles. E aí, devagar, começa a haver a tirania dos livres contra os supostamente presos e doentes à enfermidade. A parábola não chega nesse ponto. Deixa o irmão mais velho ainda dizendo: nessa casa eu não entro, nessa festa eu não tomo parte, esta alegria não é minha. Ela não tem fim por uma razão. Isso não tem fim, minha gente. Não existe um fim para isso. O fim é a gente todo dia confirmar o coração na graça de Deus. Do contrário, pode ser que o irmão mais velho se arrependa e entre na festa, e o irmão mais novo acabe se incensando tanto com a alegria do retorno que se perca numa espécie de carnaval espiritual. E depois de um tempo ele começa a olhar para todos aqueles que não se alegram como ele se alegra, como sendo indivíduos de segunda categoria. Nessa mesma hora, o irmão mais novo vira irmão mais velho, e a roda da vida já girando assim, de modo que o que Jesus quer é que cada um de nós saiba que qualquer um de nós pode virar o outro. É o caminho facinho para você se tornar o tirano do outro, é muito simples. Hoje vocês estão aqui porque dizem, muitos de vocês, estamos cansados de uma série de coisas que acontecem por aí. Eu espero que ninguém esteja aqui pensando que
esta aqui é uma reunião de pessoas que assumiram para si o papel de que vão viver uma vida que vai ser exemplarmente diferente da dos outros. Se você está pensando isso, você está no lugar errado. Nós estamos aqui para aprender a desaprender isso. Estamos aqui para aprender a ser cada um de Deus. Ninguém se comparar com ninguém, o teu irmão é o teu irmão, você o ajuda, você não o julga. Ele tem pai, e o pai que está nos céus cuida dele, vai cuidar dele. Quem fica na janela esperando o filho voltar é o pai, não é irmão nenhum. É o pai que veste, é o pai que honra, é o pai que põe onde ele quer, é o pai que faz vir chuva sobre quem deseja, e ele deseja que venha sobre todos. E que a bondade dele nos comova. E que o seu amor nos conduza ao arrependimento. Que a graça dele nos constranja. Mas se a gente não tiver a consciência de que andar com Deus é um caminho feito todo dia, se a gente ficar de um desses lados e disser, eu não sou o outro, seja até porque um dia o outro te oprimiu e você repele a esse indivíduo, pode ter certeza, dentro de um pouco de tempo, vai se estratificar dentro de você o mesmo conteúdo que um dia pedrou o coração do outro. É só uma questão de tempo. Ortodoxia, gente, é só a heresia que prevaleceu. O que vocês estão pensando que ortodoxia é? Eu sou ortodoxo. Nós somos ortodoxos. Querem que eu te diga a vocês quem são os ortodoxos? Os ortodoxos são os hereges que um dia tomaram o poder e fizeram com que o que eles chamavam de verdade se tornasse aquilo que todo mundo tinha que chamar de verdade. Ou seja, é a convenção da heresia que tomou o poder e que se intitulou de uma determinada coisa. Se uma outra tomar o poder e se auto-intitular e tiver poder para bancar o que intitulou, aquilo vai virar ortodoxia. E quem não for igual àquilo será herege. Tudo uma questão de poder. Por isso, se você quer andar no caminho, cada irmão tem que ser apenas irmão do outro. Nós todos temos um só Pai. Ele cuida de cada um, Ele sabe a trajetória que cada um vai fazer, Ele sabe os percursos que cada um tem que tomar. Nós todos somos do caminho, mas no caminho cada um de nós tem o seu caminho individual, guiado por Deus, e nenhum de nós é chamado a se tornar clone de ninguém. Nós só somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. O que passar disso, meus queridos, é invenção da religião e não tem nada a ver com o Evangelho. Mas se a gente simplificar a consciência para esse nível e caminhar na graça de Deus nessa consciência e jamais entrarmos e nos deixarmos possuir por aquele espírito que pensa que você se torna a lei do outro. No dia que você se interpreta assim, se pensa assim, você se torna opressor, ainda que um dia você tenha sido o mais oprimido. Por isso, na presença do Pai, o que vale é uma consciência só. Nós todos somos herdeiros de uma graça que não merecemos e não poderíamos obter. É um estupro divino. É uma injustiça celestial. É um derramar de profusão exacerbada de misericórdia. É a graça de Deus. Que superabunda aonde abundou o pecado, e aonde abundou o pecado, superabunda a graça, de tal modo que a graça não vem como compensação pelo pecado, ela vem como cura abundante para ele. E ninguém precisa se preocupar em inventar pecado, porque a gente só peca o pecado que a gente é. Você está entendendo? A gente só peca o pecado que a gente é.
Tem gente que fica pensando que assim, eu vou inventar um pecado. Agora que eu encontrei a graça, eu vou pecar. Cara, se você for fazer isso, só vai estar pecando o pecado que você é. Você entendeu? Ninguém consegue não pecar a si mesmo. Você é o pecado. Então você está pensando que agora, porque eu encontrei a graça de Deus, favor imerecido, eu vou relaxar e agora eu vou cair na gandaia. Você só vai estar expressando a você mesmo. Conseguiram me compreender? Ou não? Não? Só você mesmo. Então não precisa ficar nem com essa preocupação e nem com essa necessidade. O que nos liberta não é sair por aí fazendo coisas. A compreensão de quem nós somos e daquilo que Jesus já fez por nós traz para nós um estado de pacificação que permite a gente começar a ver tudo aquilo que antes era reprimido e saindo, não como algo que vai voltar a nos fazer mal. Não sai para nos fazer mal, sai para sair. O que faz mal é não sair, é ficar preso em nós. Agora hoje, você pergunta, por que você está falando isso? De fato eu não vim aqui hoje pregar sobre isso, eu ia falar sobre Hebreus 4, naquela sequência de Hebreus que eu vinha fazendo. Mas foi quando eu sentei aqui, que o meu coração veio forte, uma imagem, e é com ela que eu queria encerrar aqui. Eu fiquei pensando em Pedro e em Judas. A gente sempre fica achando que o pecado de Judas foi mais grave do que o de Pedro, como se existissem essas coisas. Pedro negou a Jesus e se arrependeu, por isso Jesus o perdoou, mas Judas traiu. Para Judas não tinha arrependimento, é o que a maioria pensa. E Pedro, tendo negado a Jesus, chorou amargamente, arrependeu-se e encontrou-se com Jesus no mar da Galiléia, na praia de Tiberíades. E Judas foi em Alcedama e enforcou-se. Dois irmãos do grupo de apóstolos. Um Caim, outro Abel. Um encarnando um espírito, outro encarnando o outro. O que os diferencia não é o tipo de pecado que cometeram, é a resposta que deram. Porque um cai em si e chora amargamente. E lava de dentro para fora a sua própria aflição como confissão. O outro diz: traí e pequei traindo sangue inocente. Vai e suicida. Por que Judas se suicida e Pedro não? Por quê? Tem uma palavra só entre os dois: justiça própria. Tem um que chega e diz: eu sou irredimível. O irredimível vai e se mata. O irredimível diz que é irredimível porque ele olha para si mesmo e não vê com que ato de justiça pessoal ele possa ser perdoado do ato que fez aquele Jesus de Nazaré morrer. Ele olha para si e diz: eu não tenho como me redimir diante do tamanho do que eu fiz. Se mata. O outro, como não tem justiça própria, olha para o que ajudou a fazer e diz: me perdoa. Eu não te... Arreda-te de mim, porque eu sou um pecador, e puxa a cruz para o meio do peito. E fica ali. O que diferencia um do outro é justiça própria. O que diferencia o pródigo do irmão mais velho é justiça própria. Se você se agarra na justiça própria,
o que gera-se dentro de você é inveja, comparação, amargura, hostilidade. E você vai pedrar. Agora, se o teu coração se mantiver enternecido pela graça de Deus, repetindo para os outros o perdão que você sabe que recebe, se você não interrompe o ciclo da graça que recebeu o perdão celeste, compartilha-o na terra, isso gera ação de graças que volta sobre você de novo. E é nesse ciclo aí que o Evangelho ensina que a vida gira para o bem e para a glória de Deus. Quando você interrompe, se a graça que você recebeu, você estanca o fluxo na relação humana e não a transforma em misericórdia, em graça, você parou o processo. Parou o processo. Por isso, se o teu irmão foi perdoado, entra na festa. Se ele foi aquinhoado de um determinado modo, recebe a bênção e o quinhão dessa alegria. Não luta contra a graça de Deus. Se você foi perdoado, reparte perdão com outros. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós isso também a eles. Essa é toda a lei e os profetas. O resto é brincadeira, gente. Agora, hoje à noite, eu queria que você olhasse para o seu coração e fizesse aquela pergunta de que tipo de irmão eu sou. Como é que eu vejo o outro? Como é que eu julgo? Como é que eu interpreto? Qual é a minha espiritualidade? Que filho eu sou? Meu coração carrega mais de que filho dentro de mim. Muitos de nós somos um híbrido desses dois irmãos, mas alguns de nós somos expressão vívida deles. Olha para o coração e pergunta: que filho do Pai eu sou? E se você quiser saber, veja o modo como você olha e interpreta o seu irmão. E aí você vai descobrir com muita rapidez que filho do Pai você é. Você é o que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram? Ou você fica triste quando alguns estão se alegrando e feliz quando alguns estão se entristecendo? Olha só para concluir. Não existe termômetro espiritual mais significativo para medir quem você é do que você observar se você é capaz de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Quando eu encontro uma pessoa que é capaz de ouvir uma notícia boa de alguma coisa que aconteceu com um amigo, e você vê que a pessoa está celebrando, eu sei que eu encontrei o melhor da condição humana. Pouca gente é assim. Você encontra muita gente politicamente correta, até dizendo assim: que bom, cara, que legal, pô, maneiro, valeu, que bom, parabéns, você merece. Mas você não sente que a energia espiritual é de alguém que grudou no outro e disse: é minha esta alegria. É muito raro. Às vezes você não encontra com os seus irmãos. Há irmãos que ficam muito infelizes, irmãos de sangue, em família, que ficam muito infelizes quando um outro irmão é bem sucedido, dá a impressão que recalca aquele cara. Agora todo mundo vai ver que eu não tenho mais desculpa. A gente nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, criado na mesma rua, com a mesma lavadeira, frequentamos a mesma escola, não sei o quê, bababá. Esse cara virou isso, eu tô aqui. Te odeio, maninho. Que bom que te aconteceu. Que legal. Que bom. É ou não é assim que funciona? Mas quando eu encontro alguém que se alegra com os que se alegram, isso para mim é até muito maior do que encontrar alguém que chora com os que choram. Porque é muito mais fácil chorar com os que choram, você fica grande. Você vem de cima, você é o cobertor, é o solidário, dá até
uma pompa, dá até uma certa soberba de bondade. Né? Estou lá, estou em todas. O cara vira mortalha de defuntos, ele está sempre ali, né? É um enfermeiro existencial, ele carrega uma cruz vermelha no peito, o dia inteiro, está ali. Mas tem desses aí, se você disser para ele, olha, quero te dizer uma coisa, tua irmã encontrou o homem da vida dela, está apaixonada e vai casar, e esse cara entra em crise. Com raiva. Por isso, até chorar com os que choram não carrega para mim o potencial de revelar quem o ser humano é, do que como a capacidade positiva de se alegrar com os que se alegram. A gente gosta muito do chorar com os que choram, né? Porque lágrima sai. E aí o outro disse, ele nem precisava estar chorando, mas está. Que bom, ele é muito bom. Agora, se alegrar com os que se alegram. Gente assim, mas aí daí, é fácil? É fácil nada. É a mais pesada de todas as tarefas. Fazer isso sem comparação. Que filho você é? O pai é um só. Você escolhe que caminho de filho você deseja fazer. Vamos ficar em pé só um pouquinho.